mais uma semana, mais uma EBD que foi preparada com muito carinho para você. Antes, de começarmos, já começando, quero deixar com vocês um versículo que está lá no livro de Salmos, o Salmo de número 106, no versículo 1, que diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha que maravilha, que coisa boa. O amor de Deus por você, por mim, por nós é muito grande. Então vamos agradecer a Deus por este amor que Ele tem por você, por nós. Então abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigada, porque eu agradeço e eu acredito no seu grande amor por mim, no seu grande amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, aproveite, preste atenção, cante para Deus, aprenda, preste bastante atenção na lição bíblica, na memorização do versículo, porque Deus se agrada. Deus, a cada dia, vai estar mais pertinho de você quando você aprende a amá-lo e a obedecê-lo cada vez mais. Então, vem comigo, porque a nossa EBD está apenas começando. Vamos cantar para o nosso Deus? Chama todo mundo aí, chama a família. Grande e largo, grande e largo amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, grande e largo amor de Jesus é grande e largo. E largo, e largo amor de Jesus é e largo. E largo, e largo amor de Jesus é e largo. E o amor de Jesus é e o amor de Jesus é e grande, largo, grande e largo amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, grande e largo amor de Jesus é grande e largo. O amor de Jesus é grande e largo. Amém. Jesus endireita, ajeita tudo, até a sua vida, principalmente torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. É só acreditar que Jesus arruma a sua vida, só deixar ele morar no teu coração, hein? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E o homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto,
Jesus endireitou. Jesus endireitou. Uhul! Lembrando de como era o meu coração, de como era o seu coração, e agora você tem a Cristo. Se você ainda não tem, deixe Jesus morar no seu coração, você vai ser salvo e muito feliz. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Deixe Jesus entrar no seu coração, ficar juntinho de você e te ajudar para viver melhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Boa tarde, crianças! Hoje nós vamos ver quem tem boa memória, porque nós vamos relembrar algumas coisas que nós falamos sobre a nossa aula passada. Na nossa última aula, nós tivemos uma lição sobre Davi, falamos bastante coisa e hoje nós vamos relembrar essa lição e eu quero ver o que é que você ainda está lembrando daquilo que a gente conversou, tá bom? Eu vou fazer umas perguntas e aí, se você aí em casa lembrar, você pode ir respondendo, tá bom? Vamos lá. O que é que Davi estava fazendo no palácio quando os soldados dele estavam na guerra? Será que você lembra? Davi não foi para a guerra dessa vez porque ele ficou no palácio descansando, né? Aí vocês lembram que ele ficou lá e aí no terraço lá da casa dele, ele viu alguma coisa. Quem se lembra do que é que Davi viu? Vamos pegar aqui, ó. Olha aqui. Olha o que Davi viu. Ele viu uma mulher e essa mulher estava tomando banho, né? E o que Davi deveria ter feito quando ele viu aquela mulher tomando banho? Ele não deveria ter ficado olhando, né? Ele deveria ter voltado, ter ido para dentro do palácio e não ficar lá olhando ela tomar banho, né? E vocês se lembram quem era essa mulher? Eu falei o nome dela. O nome dela era Batseba e ela era esposa de um soldado, de um dos soldados de Davi que estava na guerra. E o nome desse soldado, vocês lembram? Urias. O nome do soldado era Urias. E o que Davi fez, né? Davi mandou buscar a Batseba para ficar com ele no palácio, né? E aí o que aconteceu? A Batseba ficou grávida. E aí, quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, o que ele ia fazer, né? Ele ficou muito preocupado. E aí, ele mandou, então, buscar novamente, mandou buscar Urias da guerra e mandou Urias ir para casa.
Mas o plano de Davi não deu muito certo, porque Urias não foi para casa. Urias ficou o tempo todo no palácio, e aí o plano dele não deu muito certo, né? Davi conseguiu manter escondido o pecado de Deus? Ele conseguiu manter escondido o pecado dele, aquelas coisas erradas que ele fez? Não. A resposta é não. E aí, Deus mostrou para Davi o pecado dele, mostrou o pecado que ele tinha cometido. E aí, como foi que Deus mostrou? Quem se lembra? Deus mandou o profeta Natã contar uma historinha para Davi. E aí, você lembra dessa historinha que eu contei? Lembra lá que eu falei que tinha um homem que tinha muitas ovelhas? Olha aqui. Um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele ia receber alguém na casa dele. E aí, ele pegou a única ovelha que o vizinho dele tinha para fazer de alimento para a visita que ia na casa dele. E aí, o profeta Natã contou essa história para Davi. Davi ficou muito bravo e disse assim: esse homem tem que ser morto. Como que faz uma coisa dessa? Como é que pode? E aí, o profeta Natã disse: é você esse homem, Davi. É você que fez como essa pessoa fez. E o que Davi fez quando percebeu que tinha entristecido a Deus? Ele se arrependeu e confessou os seus pecados. Ele confessou diante de Deus tudo aquilo que ele havia feito, porque não existe nenhum pecado que possa ficar escondido de Deus, né? E mesmo que o pecado pareça bom, nós devemos fugir dele. Por quê? Por que precisamos fugir do pecado? Porque nós já sabemos que o pecado desagrada a Deus, nos faz ficar sem comunhão com Deus e nos faz também cair em sofrimento. O pecado só nos afasta de Deus e nos traz assim muitas consequências, né? Por exemplo, se você sempre fala mentira, as pessoas não vão acreditar em você quando você falar a verdade, não vão confiar em você. Se você cola na prova lá na escola, você nunca vai aprender direito, porque você sempre está colando, né? Se você desobedece o seu pai e a sua mãe, você nunca vai saber o que é ser obediente com o professor, com seu futuro chefe no emprego e muito menos com o Senhor, né? E nós sabemos que Davi, ele compôs muitos salmos, né? Ele foi usado por Deus para escrever muitos salmos. E em um deles, no capítulo 51, no versículo 10, Davi pediu para Deus que desse para ele um coração mais puro, um espírito inabalável. Ou seja, né, que ele fosse capaz de permanecer longe do pecado e perto de Deus. E essa deve ser a nossa oração também. Que nós possamos permanecermos longe do pecado e próximos do Senhor, que a gente busque sempre estar perto de Deus e longe do pecado. E assim como Davi, cada um de nós precisa se arrepender e confessar os nossos pecados diante de Deus, né? E se você fez alguma coisa que não agradou a Deus, confesse o seu pecado, confesse para Deus e mude de atitude, né? Nós precisamos estar perto do Senhor. O nosso versículo diz assim, Provérbios 28, 13, e diz que Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Agora nós vamos orar, pedindo para que o Senhor nos ajude a confessar os nossos pecados sempre que for necessário, para que a gente entenda que o nosso pecado sempre vem à tona, que o nosso pecado não fica escondido diante de Deus. Vamos orar, crianças. Senhor Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque hoje pude aprender um pouco mais com a história de Davi. Obrigada porque o Senhor me ensinou, com o exemplo de Davi, que eu preciso confessar o meu pecado diante do Senhor, porque eu entendi que o pecado
me separa do Senhor. Me ajude, nos ajude a nos arrependermos e abandonar todas as nossas atitudes pecaminosas. Que nós possamos confessar os nossos pecados e fugir das tentações. Muito obrigada, Deus. É o que eu te agradeço e é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, crianças. Na próxima semana, nós continuamos com mais uma lição e vamos aprender ainda mais da palavra do Senhor. Tchau, tchau. Até lá.